Então, para que você entenda, a gente vai falar aqui um pouquinho desse tema que me deram, um tema bastante aqui desafiador, que é justamente engajando jovens e adolescentes com necessidades especiais, estratégias para uma aprendizagem ativa, né? Onde a gente vai estar falando sobre isso, usando a questão da escola dominical. Mas não tem como falar também da igreja, porque a escola dominical acontece na igreja. Mas antes de mergulhar nesse propósito, eu quero fazer um pouco mais da minha apresentação, porque você vai entender porque é que eu estou falando essas coisas anteriormente. Eu sou pai e sou casado com duas personalidades maravilhosas que possuem, ou que, na verdade, têm uma doença rara. Então, a minha esposa, ela foi diagnosticada com a doença rara e também ela tem passado por uns momentos onde ela está passando por um tratamento do câncer. Mas só que tudo começou com o meu filho, né? Antes de começar essa jornada com a minha esposa, a gente, quando meu filho tinha 5 anos de idade, hoje ele tem 13, mas com 5 anos de idade ele foi diagnosticado com uma doença chamada distrofia muscular de Duchenne. Antes do diagnóstico, nós já trabalhávamos com questão de inclusão, nós já trabalhávamos, porque também fui professor da escola dominical, fui professor da escola bíblica, hoje também continuo ensinando a escola bíblica, mas a gente já trabalhava com a questão de inclusão. Só que quando isso entrou na família, quando a questão do diagnóstico raro do meu menino começou, as coisas começaram a criar uma proporção ainda maior. Por que eu digo uma proporção muito maior? Porque, além da igreja, a gente começou a entrar na sociedade. Hoje a gente faz parte de 2 associações de doenças genéricas. Uma é a Associação Brasileira de Doenças Genéricas, outra é a Associação Cearense de Distrofias Musculares, além de fazer parceria com outras associações no mundo inteiro. A gente corre e apresenta e mergulha aí em todos os aspectos. Hoje de manhã eu já tive uma participação no programa onde entrevistei 2 médicas falando de um diagnóstico raro. Mas voltando para a nossa realidade. Quando a gente descobriu o diagnóstico do nosso filho com 5 anos, as coisas começaram a mudar. A gente veio ao nosso coração, a gente já era pastor, a gente já estava ministrando igreja, eu fui ordenado na congregacional, mas quando descobri o diagnóstico, eu já estava pastoreando uma igreja batista, e aí, quando veio muito forte, porque as coisas começaram a mudar, nasceu aquele sentimento de luto na nossa casa, porque quando nós descobrimos aquele diagnóstico, veio aquela pancada, porque é uma doença que ela é severa, uma doença severa, só para que você entenda bem rápido, meu filho não produz uma enzima chamada distrofina, que a gente que não tem o diagnóstico, e uma das coisas que eu quero que você enfatize dentro da escola bíblica ou em qualquer ambiente, nunca diga a gente é normal, ou assim, pessoas normais, não. Diga pessoa com diagnóstico e pessoa sem diagnóstico, porque normal todo mundo é. Ou então, se for olhar de perto, ninguém é normal. Mas a gente precisa, até a forma de se comunicar, a forma de tratar as pessoas, a gente precisa entender isso. Porque a gente vê muitas vezes os professores, a gente vê muitas vezes na escola, porque como policial militar, eu também trabalho num projeto onde a gente realiza palestras nas escolas. E aí a gente vê muitas, às vezes, os profissionais capacitados, gabaritados, dizendo isso, né? As crianças normais, não, a fulana ou beltrana tem autismo, fulano beltrano tem TDAH, fulano beltrano tem uma deficiência. E aí trata as outras crianças como normais e essas outras crianças com diagnóstico como se fossem anormais. Eu sei que, às vezes, é uma tarefa difícil, porque nós ainda não estamos adaptados a esse meio, mas precisamos começar a mudar, e isso mudando principalmente dentro da igreja, porque a igreja ela é uma chave para as outras áreas. Então, o que é que acontece? A gente, quando descobriu, partiu para o luto, mas o nosso luto foi transformado em luta, e a gente entrou em associação, conheceu outras famílias, rodamos o mundo inteiro, e eu quero dizer para você que a Bíblia fala, a gente sabe muito bem isso, que o conhecimento, ele abre os nossos olhos. Então, o meu povo, ele perece por falta de conhecimento, e eu trouxe essa realidade para o mundo da inclusão. O povo perece, o povo não sabe, o povo não conhece, justamente porque não tem alguém que ensine. Às vezes as pessoas se revoltam, alguém com diagnóstico se revolta, alguém que está precisando vai para a briga, começa a usar de palavras que vão ofender, quando, na verdade, ninguém é obrigado a saber o que você tem, a não ser que você vá lá e explique, ensine. E nosso papel é esse, de ensinar. E o que foi que a gente fez com o nosso filho? Quando a gente começou a envolver, a gente ministra em muitas igrejas, a gente ministra em congressos, ministra em empresas, em um montão de cantos. E onde eu entrava, eu tinha essa possibilidade de estar ministrando e falando algo a respeito. A prova disso,
nós criamos, junto ao Maurício de Souza, todo mundo aqui, eu acredito que já deve ter participado da Turma da Mônica, né? Turma da Mônica, todo mundo já vivenciou e já presenciou, leu, já foi fã. E aí a gente encontrou uma maneira de divulgar o diagnóstico do nosso menino junto com as associações. Quando eu falo aqui nós, eu estou falando das associações, eu não estou falando diretamente a pessoa, não. Embora eu faça parte, mas toda vida que eu me relacionar no plural, eu estou falando com as associações. Então, a gente criou personagem da Turma da Mônica para que esse personagem pudesse ser propagado e a gente pudesse transmitir o diagnóstico, tanto em escolas, tanto nos hospitais, em qualquer ambiente, em igreja, como a gente já participou de várias palestras em igreja, e a gente começou justamente na escola porque o nosso menino, ele foi desafiado, ou a gente foi desafiado a investigar a doença através de uma professora, o olhar de uma professora, para você entender como é importante o papel de um professor, tanto na escola secular como na escola bíblica. Porque o professor ele tem um acesso direto à criança e ele percebe as diferenças, ele percebe aquilo que precisa ser ajustado, aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser transformado. E aí a professora nos desafiou a buscar esse diagnóstico. Então, por conta disso, a gente criou esse personagem na Turma da Mônica e a primeira revista é justamente tratando sobre essa questão da inclusão na escola. Depois a gente criou uma segunda revista, que é uma aula de campo no zoológico. A gente criou a terceira revista, que é justamente falando sobre o Dia Mundial do Diagnóstico. E a gente criou uma quarta revista, que é falando de uma atividade do dia a dia que as pessoas vão passando. E dentro dessas revistas tem um cartão de emergência para facilitar a chegada da criança ou do paciente ou do jovem no hospital quando o médico não souber do diagnóstico. Então, você está vendo que a gente já fez um montão de coisa. Fora isso, a gente também participou de um projeto chamado Cada Passo Importa, onde foi escrito um livro contando, um dos capítulos conta a nossa história, onde várias personalidades no Brasil, como Fernanda Takai, da banda Patufu, como Mário Cortella, como Maurício de Souza, como Daiane dos Santos, como Carlinhos Brau, e outros personagens contando história, divulgando esse diagnóstico. Dentro desse projeto foi criada uma música que eu depois quero convidar você a procurar no YouTube, Amor Raro, o nome da música é Amor Raro, é uma música linda, já foi premiada internacionalmente, justamente por causa dessa causa, de estar transmitindo a questão da inclusão, de falar do amor raro, de falar de algumas coisas mais, e a gente já ganhou prêmios justamente por conta dessa música, né, dessa questão, dessa canção. Então, depois você procura aí e vê como esse projeto tem funcionado. E, graças a Deus, muitas coisas Deus tem operado. E trazendo para a nossa realidade de igreja, trazendo para a nossa realidade, olha, a igreja, ela é um papel fundamental. Eu gosto muito de falar isso porque todas as pessoas, a igreja ela faz o papel do Estado, a igreja ela faz o papel do hospital, a igreja ela faz o papel da família, a igreja ela faz, quando uma igreja é bem preparada, quando uma igreja é bem estruturada, quando a igreja ela trabalha dentro de princípios, as pessoas que chegam até ela vão ter uma vida totalmente transformada. E quando se fala isso, eu estou falando de pessoas sem diagnóstico, imagina com pessoas com diagnóstico. Porque as pessoas com diagnóstico, elas passam uma luta diária que talvez as pessoas que estão aqui conosco, ou pessoas da maioria das pessoas da igreja, não têm vivenciado. Eu gosto muito de falar isso, porque muitas vezes as pessoas nos veem nas redes sociais achando graça, muitas vezes as pessoas veem a gente ministrando através do mover de Deus, muitas vezes as pessoas veem a gente aconselhando, dando força, correndo para cima e para baixo, ajudando de todas as formas, mas poucas pessoas conhecem os bastidores. Quando a gente se tranca dentro de casa, quando nós temos a realidade nua e crua, porque essa doença do meu menino, a idade média, a expectativa de vida são 18 anos. Meu menino, ele tem, segundo a medicina, ele tem uma perspectiva de 18 anos. Mas eu, dentro da associação, já enterrei uma criança com 6 anos. Porque como é uma doença que afeta, como eu estava falando, a enzima, ela restaura o músculo. E quando as fibras musculares rompem, as nossas, nascem fibras por cima de fibras e a gente fica mais forte. A gente faz isso na academia. Mas quando as crianças com distrofia muscular do Duchenne rompem as fibras, ou vira gordura ou fibrose, e aí ela deixa de andar, primeiro ela vai destruindo, vindo de baixo para cima, destruindo os membros inferiores, depois vai afetando todo o corpo, até chegar ao coração e o pulmão, que são músculos, e aos 18 anos, em média, tem uma parada cardiorrespiratória. Não é uma tarefa fácil a gente lidar com isso todos os dias.
ver o progresso da doença. Como e minha esposa enfrentando agora também, com o diagnóstico, enfrentando também um câncer, e dentro do câncer ela já teve um AVC, ficou internada, aquela coisa toda. Mas o segredo é não parar, porque se parar, a coisa fica pior. Então a gente não pode parar, a gente tem que continuar, a gente tem que se mover, a gente tem que fazer acontecer, porque Deus tem um propósito em todas as coisas. E nós já estamos aqui justamente para trazer essa realidade para a escola dominical. Então, diante disso que eu estou falando, por que é que eu fiz questão de trazer isso? Porque a gente tem um desafio agora. A gente tem um desafio de engajar jovens e adolescentes, que é justamente os jovens e adolescentes são pessoas, ou são seres humanos que estão passando por diversas explosões emocionais. E quando eles não são engajados, quando eles não são receptivos pela igreja, muitas coisas ruins podem acontecer. Eu digo isso porque, como eu disse para você, eu me converti aos 15 anos de idade. E eu vim de uma família desestruturada, eu vim de uma família que não se via de referência, e quando entrei na igreja, Deus foi fazendo a mudança radical na minha vida, porque o meu propósito de casamento, o meu propósito de vida, a referência que eu tinha era dos meus pais, então eu não queria casar de jeito nenhum, eu não queria ter de forma alguma um relacionamento conjugal, porque a minha ideia era, me converti, vou ser missionário, vou estar pregando e fazendo aquilo que o Senhor quer. Só que não é do jeito que a gente quer, é da forma como Deus pensa. O homem faz seus planos, como diz lá em Provérbios 16:1, mas é Deus que dirige os passos, é Ele que dá a resposta certa. Então, acabei casando e hoje estou vivendo essa bênção em nome de Jesus. Mas olha o que é que acontece. A gente precisa saber engajar as crianças e os adolescentes, porque eles já vêm com diversas revoltas que mexendo a cabeça de uma tal forma que se a igreja não trabalhar esse papel, ela pode perder. Então a gente precisa, se já é difícil ser um jovem e um adolescente e sem diagnóstico, imagina com diagnóstico. Vou te contar aqui um exemplo para você entender o que é que eu estou falando. Tem um jovem que eu conheço que ele tem por volta de 22 anos. Ele tem diagnóstico. Ele é cadeirante, ele tem as dificuldades respiratórias, ele tem um montão de coisa. E aí o que é que acontece? Esse jovem, ele se converteu. E quando ele se converteu, ele esperava que a igreja pudesse ajudar, envolvê-lo, fazer de alguma forma. E quando ele chegou, ele encontrou a primeira dificuldade, porque geralmente, hoje é que está trabalhando a questão da acessibilidade, uma rampazinha na igreja, e às vezes a rampa nem está dentro do padrão, tem que ter alguém para ajudar, mas a intenção e a vontade daquele jovem é entrar de forma natural, de forma que ele mesmo possa conduzir. Mas vamos continuar acreditando que as coisas vão funcionar. Mas eu queria até fazer uma pergunta para te desafiar. Tem rampa para entrar na tua igreja, mas eu pergunto, tem rampa para o altar? A maioria das igrejas que eu entro, não existe rampa para o altar. E quando você não tem uma rampa para o altar, você está dizendo para aquele jovem, para aquele adolescente, que ele não vai passar de um mero membro da igreja. Porque ele não vai poder subir ao altar para ministrar, ele não vai poder subir ao altar para pregar. Na igreja a qual eu fui pastor batista, eu coloquei 2 rampas dos 2 lados, justamente para facilitar o acesso das pessoas, tanto com dificuldade em mobilidade, como de cadeiras de rodas, ou com qualquer outra dificuldade. Mas a igreja, às vezes, acha que a acessibilidade é só colocar rampa de entrada e pronto, está funcionando. E, na verdade, a gente sabe que muitas dificuldades tem. Então, quando a gente entra nas igrejas, nem rampa no altar tem, para que esses jovens, para que essas pessoas possam ministrar alguma coisa. Quanto mais em outros eventos. E como eu estava falando daquele jovem, a igreja dele realizava todas as festividades no salão de cima. E o salão de cima era a escada. Ele não tinha como participar. E aí o pastor teve uma brilhante ideia de fazer a participação dele, e essa participação dele foi justamente fazendo com que os outros carregassem ele nos braços. Aí eu te pergunto, um jovem de 21, 22 anos sendo carregado nos braços, ele olha para as meninas, ele olha para aquela situação toda e ele não se sente à vontade. Ele não se sente à vontade com o que estava acontecendo. Outra questão com esse mesmo jovem, ele se apaixonou por uma garota na igreja e a garota não queria um relacionamento, não queria se envolver com ele porque a doença, o diagnóstico que ele tinha já está dando, que ele já ultrapassou a perspectiva de vida. Então a jovem chega para ele e diz assim, eu não posso me casar com você porque você vai morrer a qualquer momento. Então você me diz como é a cabeça de um jovem desse. Me diz como é que funciona a cabeça de um jovem desse, se dentro da igreja, que era o lugar para ele ter ali um momento de restauração, um momento de inclusão, um momento de aceitação,
ele passa por essas dificuldades. Então, essas histórias, é só algumas de milhares que eu já tive a oportunidade de aconselhar jovens para trabalhar e fazer isso, para tentar engajá-los e fazer com que cada um deles seja um participativo. Olha, trabalhando dentro do tema, a gente vê dentro da Bíblia Sagrada diversas pessoas que Deus usou e que fez parte de algum tipo de diagnóstico. Se a gente for pegar, e eu gosto muito de enfatizar isso, porque hoje talvez você não tenha nenhum diagnóstico, mas amanhã, não sei, eu quero que você não tenha. Mas eu conheço uma médica que ela é neurologista e ela não tinha nenhum diagnóstico. E de uma hora para outra ela foi diagnosticada com ela, que é uma doença severa, esclerose lateral amiotrófica. E é uma doença severa. E ela sabia, porque ela era neurologista, ela sabia o que ia acontecer com ela. Ela sabia o que ia acontecer. Ou seja, ela tinha na faixa de 40 para 50 anos e descobriu, e chegou o diagnóstico. Como algum aqui de nós podemos sofrer algum tipo de acidente e ir para uma cadeira de roda. A gente precisa entender que não é só o fato de ser ou de estar envolvido com alguém na família que a gente precisa se adequar à inclusão. Não, nós precisamos, porque um dia nós podemos ser essa pessoa que vai precisar. E a própria palavra de Deus diz, em princípios, que eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo. Então, eu tenho que pensar em fazer algo pelo outro, aquilo que eu queria que fizesse por mim. Então, a gente precisa trabalhar nisso. A gente precisa se envolver nisso. E a igreja, ela tem princípios que precisa trabalhar na questão da inclusão. Se você for mergulhar na palavra, você vai encontrar o amor e a compaixão, onde todos devem ser amados e acolhidos, a igualdade e o respeito, onde todos devem ser tratados da mesma forma, devem ter a mesma dignidade. A questão da comunidade em si, do apoio que ela deve fazer, porque a prática do cristianismo, ela funciona assim. E aí é onde nós vamos encontrar desafios, é onde nós vamos encontrar situações que vão mexer conosco. E eu quero já trazer aqui, porque o nosso tempo, a gente tem essa palestra, a gente tem esse momento aqui gostoso, por volta de uns 40 minutos a 50 minutos de conversa, e a gente precisa correr para falar um pouquinho, porque é muita coisa. Se eu fosse contar para você o que a gente vive diariamente, o que a gente passa com a igreja, o que a gente passa em alguns momentos, seria muito tempo, mas a gente aqui precisa ser bem sistemático. Então, olha o que eu quero mostrar para você nessa realidade. Existem estratégias que a igreja pode utilizar para uma aprendizagem ativa e inclusiva na escola bíblica. Primeira coisa que eu preciso falar com você é sobre o material. A gente falou aqui há pouco da acessibilidade. Acessibilidade, todo mundo entende que isso tem que ser. Por exemplo, o meu filho teve que estudar numa escola bem distante da minha casa porque era muito difícil achar uma escola com acessibilidade. E aí a gente encontrou em outro bairro, e isso quando eu morava na capital, em Fortaleza, porque hoje, por causa dos diagnósticos, eu tive que mudar a vida completamente. Hoje eu moro numa serra, hoje eu moro para trazer qualidade de vida, e graças a Deus eu tive a opção de fazer isso. Por conta do meu emprego, eu podia ir para qualquer lugar do estado. E a minha esposa hoje, graças a Deus, está vencendo o câncer por causa dessa mudança que a gente fez, radical. É claro que o Senhor é responsável por tudo, mas foi Ele que nos deu a oportunidade de mudança de vida. Então, a gente precisa entender que a acessibilidade é uma coisa que é para estar batida e em todo canto tem que ter acesso. Mas a gente precisa também de materiais. Geralmente, quando nós vamos para a escola bíblica, todo mundo tem a revistinha. Ou a revistinha da CPAD, ou a revistinha da Cristã Evangélica, dependendo da sua denominação, tem vários tipos de revistinha. Só que, geralmente, as revistas, ela atende ao público que não tem diagnóstico. Ou mesmo que tenha algum diagnóstico, mas um diagnóstico que possibilite essa pessoa a ler ou a ver, né? A ver e ler. Mas a gente também tem na igreja pessoas com deficiência visual, nós também temos na igreja pessoas com deficiência auditiva, nós também temos pessoas que têm outro tipo de diagnóstico que precisam ser engajados, que precisam participar. E geralmente a gente não tem material para essas pessoas. Então, o primeiro desafio que a gente precisa implantar numa escola bíblica, não só na escola bíblica, mas na igreja de um modo geral, é material acessível. A igreja ela precisa disponibilizar materiais pedagógicos em formatos acessíveis, como braille, áudio, recursos visuais, para atender a necessidade desses jovens e dessas crianças. A gente está falando de jovens e crianças, mas abrange para todo mundo. Mas como o assunto aqui é focado neles, precisa neles, por quê? Porque
tudo aquilo que vai ser ensinado nessa fase vai repercutir para toda a vida. Tudo que a gente faz, tudo que a gente vive na criança e no adolescente vai repercutir para a vida inteira. O fato de eu ter me convertido aos 15 anos e hoje ter 43 anos, sem, graças a Deus, ter conhecido nenhuma possibilidade do mundo, ou tudo que eu conheço do mundo é de 15 anos para baixo, eu digo, é claro que eu vivo nesse mundo e eu sei das coisas que acontecem, mas eu não tive a possibilidade de me desviar, não tive o desprazer de viver as coisas lá fora, não. Dos 15 anos para cá, mergulhei e eu devo isso a uma escola bíblica, eu devo isso a um estudo bíblico, eu devo isso a um pastor que andava lado a lado com a gente, que nos momentos que nós tínhamos fora da igreja, a gente estava na casa dele. Eu me lembro muitas vezes que para ensinar os filhos do pastor, a gente fazia uma troca. Eu ensinava matemática, química, as matérias da escola, e ele ensinava para a gente grego, hebraico, teologia sistemática. E aí a gente, alguns adolescentes e jovens, aprendemos muito e nos apaixonamos tanto que hoje nós estamos seguindo o passo do pastor que nos orientou, o pastor Marcelo Ribeiro, que até hoje guardo no meu coração e considero como meu pastor, justamente por tudo aquilo que ele fez na nossa vida. Então, a gente precisa de materiais. E quando eu falo do pastor, eu também estou falando do professor, estou falando dos amigos, eu estou falando do líder, porque a gente precisa, dentro desse processo de aprendizado do aluno, a gente precisa trazer metodologias ativas, como os projetos da igreja, como debates e discussões, como, além do ambiente inclusivo, o espaço acessível. E antes de falar de formação de professor, a gente precisa também trabalhar com esses jovens, e já trabalho aqui numa forma de sugestão, com mentores, né? Os jovens e os adolescentes, eles precisam de um programa de mentoria, que é implementar programas onde esses jovens e adolescentes, com essas dificuldades, com a questão de diagnóstico, elas possam ser acompanhadas por pessoas, acompanhadas por líderes, acompanhadas por mentores que ofereçam apoio e orientação. Até porque nem todo mundo, como eu disse para você, nem todo mundo da igreja vai estar num ambiente preparado para lidar com essas pessoas. Mas se esses jovens, se esses adolescentes tiverem mentores, se esses jovens e adolescentes tiverem pessoas engajadas junto a eles, quando eles sofrerem o preconceito, quando eles sofrerem alguma situação relacionada ao diagnóstico, relacionado à questão da deficiência, os próprios mentores vão trabalhar no coração deles, vão trabalhar no ensino com eles, ao ponto deles saberem relevar aquela situação. Hoje você vê que já tem humoristas que têm deficiências que brincam com a própria deficiência. Hoje você já vê pessoas que já levam isso de uma forma... Mas isso precisou ser trabalhado, isso precisou de uma orientação, isso precisou de algumas situações. Vou te contar aqui uma história que pode parecer assustador para você, mas para o meu filho e para os amigos dele, que tem o mesmo diagnóstico, não. Certa vez a gente levou como associação eles para assistir o Clássico Rei aqui no Ceará, que é Ceará e Fortaleza. E a gente levou pessoas com o diagnóstico dele para assistir juntos, numa torcida mista, onde estava a torcida Ceará e Fortaleza, e eles participando. Enquanto eu estava me reunindo com as pessoas do projeto para trabalhar a questão da merenda, de engajar eles num local acessível para eles assistirem, eles estavam conversando entre eles. E a conversa, pasmem vocês, a conversa entre eles que eu ouvi e as pessoas ouvirem, se assustaram, era justamente assim, quem de nós, e isso eles falando num tom humorado, eles chegaram um para o outro assim, ei, quem é que de nós vai morrer primeiro? Quem vai ser o primeiro a morrer aqui? Isso eles falando num tom humorado, isso eles brincando entre eles, que para nós é assustador, mas para eles é um tom humorado. E eu digo isso por quê? Porque quando a gente trabalha, quando a gente se reúne junto, quando a gente está envolvidos com as pessoas com diagnóstico, todas elas se sentem como eram para se sentir em qualquer ambiente. Elas se sentem dentro, inclusas, ao ponto de brincarem, ao ponto de fazer as mesmas coisas. E é onde elas se sentem satisfeitas. E isso eu digo que elas eram para se sentir em qualquer ambiente, em qualquer lugar, principalmente na igreja, principalmente na escola bíblica, porque esse é o lugar que Deus nos ensina e trabalha para que a gente seja melhor. Então, é necessário desenvolver na escola bíblica um programa de mentoria, um programa de pessoas, professores, homens, mulheres, jovens, capacitados, que sejam trabalhados, que tenham disposição de estar ajudando e mentoreando essas crianças e esses jovens com alguma deficiência física. Isso é fantástico se isso acontecer. E como falei em mentoria, é necessário que a igreja também trabalhe com eles a formação desses professores. Amados, olha,
Você vai me perdoar. A gente investe em todas as áreas da nossa vida. A gente investe no trabalho para ser promovido. Inclusive, eu estou fazendo um curso agora para ser promovido no meu trabalho. Mas a gente investe na carreira, a gente investe na nossa casa, investe no nosso carro, investe em diversas áreas. Mas quando se trata do reino de Deus, são poucas as pessoas que investem pesado no reino de Deus. Onde vai investir num curso, onde vai investir numa capacitação, onde vai investir em livros, onde vai investir num curso. Porque a gente tem a ideia de que na igreja tudo tem que ser de graça. Eu não estou aqui falando que a igreja não possa promover. Que bênção que aqui nós estamos fazendo um congresso, está realizando um congresso que é gratuito. Mas, se você tem a possibilidade, pastor de igreja, líder de ministério, de escola bíblica, se tem a possibilidade de investir em alguém, se você tem a possibilidade de investir em você mesmo, invista, porque é para o reino. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 58, diz justamente isso. Não existe nenhum trabalho em vão no Senhor. Nós precisamos aprender a investir no reino. E quando você investe no reino, investe em pessoas, pode ter certeza que Deus vai te recompensar de uma forma que você nem imagina. Então, há uma necessidade de capacitação de professores, há uma necessidade de capacitação de líderes, há uma necessidade de capacitação de pessoas envolvidas nesse ministério. Porque quanto mais pessoas capacitadas, melhor nós vamos incluir, melhor nós vamos fazer com que as pessoas participem, com que as pessoas se envolvam, com que as pessoas sejam aceitas. Eu não sei na sua igreja, mas nós temos encontrado grandes dificuldades de encontrar pessoas com deficiências dentro de igreja. Existe? Existe, mas não é ainda a quantidade, ainda não é o suficiente, e elas não vão para a igreja justamente porque elas não são incluídas, ou se elas tentam ser incluídas, são tentativas dentro de uma visão deturpada, dentro de uma visão que a gente acha que é o certo, e, na verdade, nós precisamos ser orientados. Quando eu pego a palavra de Deus, quando eu prego a Bíblia, eu não posso usar do meu jeito. Existem ferramentas, existem princípios. Eu quero ser um bom pai, eu quero ser um bom marido, eu quero ser um bom professor, o que eu quiser ser de bom, a Bíblia ela vai me ensinar o que eu devo fazer. Eu, para ser ordenado a pastor, na denominação a qual eu estava, eu tinha que ser formado em teologia. Além de ser formado, se eu não fiz o seminário na minha instituição, na minha igreja, no seminário da minha igreja, eu tive que fazer cadeiras para ser aceito e aprender sobre história da minha igreja, a administração, um montão de coisa. Eu tive que passar por uma prova escrita, eu tive que passar por uma prova oral, eu tive que passar por uma sabatina, eu tive que passar por uma investigação social, e só depois de tudo isso, depois de um colegiado, aquela coisa, faltou só subir a fumaça preta ou branca, e aí para ser ordenado pastor. Mas eu sabia que era um chamado. E se era um chamado, eu fui me capacitar para isso. Porque a igreja, embora reconhecesse todo o trabalho que eu já estava fazendo, embora a igreja já me enxergasse como um diácono, como presbítero, qualquer outro, já me via como um pastor, eu precisava me adequar àquilo que a igreja precisava. Como dentro da escola bíblica, como dentro de qualquer outra área, nós precisamos nos adequar. Então a gente tem que tirar da cabeça essa questão da igreja que pode ser de qualquer jeito. Não pode. Nós precisamos nos capacitar, porque tem pessoas que precisam ir para o céu, tem pessoas que precisam ser alcançadas por Jesus, tem pessoas que precisam ter a vida transformada, e essas pessoas não estão nem saindo de casa, porque não encontram o mínimo que é a acessibilidade nas igrejas. Então, a gente precisa trabalhar isso de uma forma maravilhosa. Outra sugestão que eu tenho aqui para dar para vocês é a questão do grupo de apoio. Tem pessoas que trabalham igreja com células, igreja com grupos pequenos ou qualquer coisa, mas cria um grupo de apoio. Já que a gente tem dificuldades na questão de acessibilidade, por que a gente não vai até elas? Por que a gente não cria um canal, alguma coisa, um momento como esse, online? Por que a gente não faz ferramentas de visitas? Por que a gente não junta um grupo? Por que a gente não se dispõe a levar? Por que a gente precisa criar um grupo de apoio? E esse grupo de apoio não pode ficar só nas costas do pastor, não pode ficar só nas costas de uma pessoa, precisa ser um grupo. Olha, vai ser uma pessoa que vai lá, uma pessoa que vai hoje dar uma carona, vai ser uma pessoa que vai fazer a pessoa se sentir bem. Outra sugestão é criar eventos específicos para isso. Esse congresso aqui que nós estamos começando hoje é uma ferramenta formidável, porque nós vamos ter ferramentas, nós vamos ter aqui condições de ir a mais, né? Vai ter outras palestras, vão falar de uma forma bem mais técnica do que eu estou falando, porque eu estou falando de uma forma bem experimental, de uma forma onde a gente vivencia, mas vai ter pessoas que vão vir falar aqui de uma forma bem mais técnica, que vai nos ensinar e nos capacitar a lidar com um certo tipo de situações.
Então, a gente precisa também criar esse mecanismo dentro da igreja, a gente precisa criar esse mecanismo dentro da nossa liderança, a gente precisa criar esse mecanismo dentro de diversas formas, e começando pela escola bíblica, né? Porque realmente assim nós vamos vencer. Olha, eu poderia falar aqui com você muito mais. Eu não li alguns comentários, porque já a gente vai abrir o espaço para a pergunta. Mas a gente precisa mergulhar e entender um pouco mais. O tempo ele voa, a gente está mergulhado aqui nesse assunto tão maravilhoso, tão fantástico, mas a gente precisa também conduzir ao final, até para que possa dar aquele gostinho de quero mais depois, né? E aí já fica aí o convite para os pastores que são responsáveis, e fica a minha gratidão. Eu já parabenizo a eles por esse projeto, porque faz toda a diferença. Eu quero dizer para você que a inclusão é um chamado divino. A inclusão é um chamado divino. E é uma responsabilidade de todos nós. É uma responsabilidade da igreja. Nós precisamos engajar jovens e adolescentes com todos os tipos de necessidades especiais. E olha, depois da pandemia, depois desse momento que nós passamos, onde ficamos presos na nossa casa, onde a gente passou por essa realidade, muitas pessoas hoje já estão diagnosticadas com doenças que afetam a mente. Tem muita gente com síndrome do pânico, tem muita gente com ansiedade, tem muita gente com outros tipos de doenças psicossomáticas que precisam também do apoio. E aí a inclusão ela já está indo além da questão física. Porque o meu garoto, além da deficiência física, 30% das crianças com o diagnóstico dele também são afetadas de forma cognitiva. Ele tem TDAH. Quem sabe o que é TDAH, quem conhece, quem convive com isso, sabe? Aqui na Serra, quando eu cheguei, a gente se abraçou logo na causa também. Tem uma associação aqui de familiares, de pessoas autistas e familiares, que a gente já entrou, já trouxe vários especialistas, vários médicos amigos para atender essas crianças, para laudar essas crianças que não tinham laudo. E aí, esse papel foi feito pela associação, mas eu fui como igreja. Eles sabiam. E a prova disso é que um dos nossos eventos, um dos momentos onde os médicos, onde os psicólogos trataram a sociedade, foi dentro da igreja. A gente levou para dentro da igreja o tratamento, onde mães foram atendidas por psicólogos, onde mães foram atendidas, onde as crianças, onde os pacientes foram atendidos pelos geneticistas, dentro do contexto de igreja. E isso para a sociedade toda da cidade. Isso aqui não é só para o público da igreja, não. Foi para a sociedade toda. E hoje eu tenho frutos de pessoas que vão à igreja justamente porque um dia alguém incluiu a família dela. Porque um dia alguém incluiu a criança, um dia alguém incluiu o paciente, e às vezes a gente tem ido nas casas, a gente tem feito visitas, a gente tem vivenciado em hospitais, no CRAS. Hoje eu tenho acesso às escolas, onde eu palestro tanto como policial, como o pastor, como a pessoa que ajuda. Hoje eu tenho acesso a CRAS, eu tenho acesso a um montão de lugares, justamente por esse papel de trabalhar na inclusão, e esse papel começou dentro da igreja, não começou fora. Porque a igreja, além de incluir, ela vive princípios. E os princípios é que faz a diferença. Porque tem muita gente que trabalha no ramo, inclui porque são remunerados, estudam por quê? Porque vão ganhar em cima disso, mas a igreja, ela faz um papel além daquilo que é exigido. Porque a igreja, ela ama, porque a igreja, ela trabalha, porque os professores de escola bíblica, eles mergulham nos princípios a quais o Senhor ministrou sobre as nossas vidas e que transformou os nossos corações. Então, eu quero encorajar cada um de vocês a refletir de tudo o que foi falado aqui e que vocês possam contribuir cada vez mais com a questão da escola bíblica inclusiva, implementando as estratégias que eu falei aqui, as sugestões que eu coloquei aqui, algo a mais, e não se esqueça, nunca, de orar sempre. Orar, porque a gente precisa de muita oração. Tem dias que, hoje eu estou aqui em casa, cuidando do meu menino, eu deixei ele ali numa atividade, para que eu pudesse estar aqui, porque nesse exato momento minha esposa está em consultas na capital. Minha esposa, ela está acometida de câncer, está fazendo tratamento, e ela está passando por... Hoje eu não pude acompanhá-la. E graças a Deus que ela está bem, ela deu para ela ir. Mas a gente tem acompanhante com ela. Mas a gente está aqui com todas as nossas dificuldades, e uma coisa que eu sempre digo para ela, a gente não pode só sobreviver. Porque o diagnóstico chegou na vida do nosso filho, o diagnóstico chegou na vida dela, mas a gente não precisa agarrar e viver para o diagnóstico, não. A gente vive para Deus, e o diagnóstico tem nos ajudado a propagar aquilo que Deus quer de nós.
Porque vai chegar um dia que não haverá deficiência física, vai chegar um dia que não haverá choro, vai chegar um dia que não haverá dor, vai chegar um dia que não vai haver nada disso. Mas enquanto a gente está sentindo essas coisas aqui, a gente precisa ressignificar e trabalhar para que tudo isso venha para a glória de Deus. Tudo isso venha para a glória de Deus. Então, eu quero encerrar esse momento agradecendo a todos vocês e também fazendo uma oração. Quero fazer uma oração aqui por todos nós, uma oração pelos idealizadores do projeto, e quero que você me acompanhe aí nessa oração, no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. O Senhor é o Deus que tem movido o nosso coração. Nós não estaríamos nem aqui se não fosse a tua misericórdia que se renovou hoje pela manhã. Eu te louvo, eu te agradeço, meu Deus, pelo teu cuidado. E nós sabemos que diante de todas as lutas e dificuldades que cada um aqui que assiste, e até nós mesmos que enfrentamos, todas elas têm um propósito. Todas elas têm um direcionamento. Se nós não tivéssemos descoberto isso na nossa vida, com certeza nós não teríamos dado acessibilidade ou não teríamos levado várias crianças ou várias famílias que estavam desestruturadas, sem esperança, a um diagnóstico, a um tratamento. Então, meu Pai, eu te louvo por tudo. E quero te pedir, meu Pai, coloca no nosso coração a vontade de fazer o melhor para ti, incluindo as pessoas com deficiência, incluindo todas as pessoas no ambiente de igreja, no ambiente de escola bíblica, que nós venhamos dar acessibilidade não só para a igreja, mas também que nós venhamos dar acessibilidade ao lugar do altar, porque todos nós que um dia aceitamos a Jesus como Salvador, nós somos do altar, e nada pode nos impedir de chegar lá. Então, que o Senhor possa abençoar cada pessoa, cada homem, cada mulher aqui representada, e que o Senhor possa abençoar os idealizadores desse projeto, que possa, no nome de Jesus, fazer grandes coisas acontecerem, e que a partir desse congresso aqui online, várias igrejas venham abrir outros congressos para capacitar e facilitar as pessoas a terem acesso a Ti. Nós te louvamos, meu Pai, por tudo e te agradecemos no nome de Jesus. Amém.